Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e, a pedidos aí, eu vou gravar para vocês a resolução da questão que fala sobre números complexos do vestibular da UFPR agora de 2022, que foi neste domingo agora, dia 13, certo? Então, ele traz aqui no exercício, eu já peguei o exercício lá do gabarito oficial da UFPR, né? Então, ele coloca ali que a alternativa correta é a alternativa C, então a gente vai descobrir aí por que esta alternativa é a alternativa correta. Vamos lá? Bom, então aqui no começo ele fala assim, ó, que na figura ao lado temos uma circunferência de raio positivo, né, com centro na origem no plano complexo. E ao longo da circunferência temos 6 números complexos, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 e Z6. Supondo que os 6 números complexos são vértices de um hexágono regular e que Z1 está no eixo X, considere as seguintes afirmações. E aí ele coloca ali para a gente julgar essas alternativas para ver qual delas estão corretas. Ok? Então, vamos lá. Eu separei a figura um pouco maior aqui embaixo para a gente poder construir esses números complexos aí. Então, veja aqui que eu tenho Z1, né? E vamos lembrar um pouquinho do que a gente sabe aí sobre o plano afim, né? Então, só colocando aqui para você um rabisco aqui no cantinho, a gente sabe que este aqui é o eixo imaginário, né? E este aqui é o eixo real, né? Do plano de Argand-Gauss. Aí, quando eu tenho um número complexo, né? Um número complexo qualquer aqui, Z, essa aqui é a coordenada real do número complexo e essa é a coordenada imaginária, né? E isso, né? Quando Z é o número A mais BI. Ok? Bom, então notem que se o número complexo está sobre o eixo real, neste caso, como é o caso do Z1, a coordenada dele, né, vai ser apenas o A. Ok? E este A, nós sabemos que mede R, que é o raio da circunferência. Beleza? Então aqui nós já sabemos que esse Z1 é igual a R. Tá? E o Z2, quem seria? Bom, o Z2 corresponde ao R, mas numa rotação de 60 graus, né? Porque se o hexágono é regular, veja que este ângulo aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. Beleza? Então esse Z2 eu poderia pensar nele da seguinte forma. Ele é igual a um R, né, que é o módulo do complexo, vezes o cosseno do π sobre 3, que é o 60, mais um i seno do π sobre 3. Esse seria o Z2, tá? Então, o Z2 sendo isso aqui, veja que ele vai, quando eu resolvo esse cosseno, né, eu vou obter aqui o Z2 como sendo o R que multiplica. O cosseno de 60 é 1 meio mais 1i raiz de 3 sobre 2. Esse seria o Z2. Tranquilo? Se eu pensar no Z3, veja que o Z3 corresponde ao R aqui também, né? Todos são raios da circunferência, só que esse Z3, ele corresponde ao ângulo aqui de 120 graus. Ó. Deixa eu só colocar aqui, ó, este ângulo aqui de 120 graus, certo? Bom, então neste caso, ó, o Z3 ele vai ser o módulo, que é o raio, vezes o cosseno do 2π sobre 3, que é o 120, né? Mais um i seno do 2π sobre 3. Esse seria o Z3, ok? Bom, neste caso, né? Então o Z3 ele vai ser um R que multiplica cosseno de 120, nós já estamos vendo aqui, né? Se você pensar em termos de ciclo trigonométrico, ó, ele é igual ao cosseno de 60, na verdade ele é igual ao oposto do cosseno de 60, né? Então se aqui é meio, aqui vai ser menos meio. E o seno de 120 é o mesmo seno de 60, pelo que nós observamos aqui, certo? Bom, então aqui vai ser o i raiz de 3 sobre 2. E o Z4, quem vai ser? Bom, veja que o Z4 ele está aqui no eixo real, né? Só que à esquerda, então ele vai ser um menos R. Este é o Z4. O Z5, ele vai ser quem? Ele vai ser
Vamos puxar aqui para cima. Então, o Z5 ele vai ser o R, que é o módulo, né? Veja que eu estou escrevendo o número complexo na forma trigonométrica. Existem outras formas de você pensar nisso. Eu acho que essa é a mais visível, a que você melhor enxerga o que está acontecendo. Bom, veja que aqui no Z5, né? Então eu tenho aqui o módulo do complexo, ó, e eu tenho um ângulo, né? Veja que esse ângulo aqui seria esse cara aqui, ó, que é um ângulo de 240 graus, ó, que corresponde, né, ao 5π, ao 4π sobre 3, né, 240 graus. Então, vamos lá. Ó. Quem seria o Z5? Né? Então, o Z5 ele seria o R, que é o módulo, vezes o cosseno do 4π sobre 3, mais o I seno do 4π sobre 3. Certo? Bom, este sendo o 4π sobre 3, né? O ângulo de 240 graus. Bom, então o Z5, ele corresponde a quem? A R. Veja que o cosseno do 240, ou do 4π sobre 3, como você preferir, ele é igual ao cosseno do 120, que por sua vez é o oposto do cosseno do 60. Tá? Aqui é o menos meio. Ó. Beleza? E aqui é o menos raiz de 3 sobre 2. Ó. E aqui é o raiz de 3 sobre 2. Eu posso pensar assim. Beleza? E aqui é 1 meio. Bom, então veja que ele vai ser o menos 1 meio e menos I raiz de 3 sobre 2. Certo? Bom, este é o meu Z5. E o Z6, quem seria, né? Então, se aqui é o 4π sobre 3, aqui vai ser o 5π sobre 3, que é o 300 graus. Né? Então, o 300 graus, ó, veja que ele corresponde a esse ponto aqui. Então, o Z6 ele vai ser o R cosseno do 5π sobre 3 mais o I seno do 5π sobre 3. Quase encostou lá, né? Bom, então, neste caso, o Z6 ele vai ser R, que multiplica o cosseno do 5π sobre 3, nós podemos ver aqui que é o mesmo cosseno de 60, ó, 1 meio. O seno do 5π sobre 3, nós podemos ver aqui que é o menos raiz de 3 sobre 2. Ó. Então, menos I raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, só resumindo aqui para você, né? Deixa eu pegar aqui essas alternativas que ele está me dando, para que nós possamos analisar ali embaixo e eu mostrar para você o que está acontecendo aí na realidade, né? Então, vou pegar aqui, ó, vou colar aqui embaixo, só para que a gente consiga aí, verificar essas alternativas, certo? Vamos dar uma ampliadinha aqui para ficar melhor de ver. E vamos escrever os números complexos aqui. Então, vamos lá. Ó. Eu sei que o Z1 é igual ao R. O Z2 era o R que multiplica meio mais I raiz de 3 sobre 2. Certo? O Z3 era quem? Era o R que multiplica o menos meio mais o I raiz de 3 sobre 2, né? Então veja que, lembre aqui que nós calculamos o Z3 aqui em cima, ó, menos meio mais I raiz de 3 sobre 2. Beleza? O Z4 é o menos R, voltando lá, ó, tá? Então o Z4 aqui é o menos R. O Z5, ele era o menos meio, era o R, né? Que multiplica o menos meio menos o I raiz de 3 sobre 2. Ó. E por sua vez o Z6 era igual ao R que multiplica o meio menos o I raiz de 3 sobre 2. Belezinha? Então, lembrem aqui que nós calculamos o Z6, ó, certo? E também calculamos o Z5. Tranquilo? Muito fácil, né? Basta você lembrar aí do ciclo trigonométrico e também da definição aí na verdade, não é nenhuma definição, é de como se escreve um número complexo na forma trigonométrica. Tranquilo? Bom, agora a gente vai ter que testar essas alternativas. Ó. Então veja que quando eu tenho o número escrito já tudo nessa forma, não é difícil de testar, né? Z2 mais Z6 igual a R ao quadrado. Né? Não tem como o Z2 e o Z6 dar R ao quadrado. Né? Não tem como.
Concordam comigo? Que para dar r ao quadrado eu tinha que ter o z2 vezes o z6 para aparecer um r ao quadrado, e olha lá ainda, né? Somando os dois caras aqui nunca vai aparecer um r ao quadrado. Então nós já sabemos, né, que essa alternativa aqui é uma alternativa falsa. Mas se você tem dúvidas, né, se você falar, professor, não sei, talvez apareça, né, então veja aqui que não é possível, ó, porque quem é o z2? Ó? O z2, quando eu faço a distributiva aqui, deixa eu pegar uma cor melhor aqui, o z2 ele seria o r sobre 2 mais o ir raiz de 3 sobre 2. Ó. Quem seria o z6? Ó? O z6 seria o r sobre 2 menos o ir raiz de 3 sobre 2. Né? Então, verifique aí que esses dois caras aqui se cancelam, né? E essa alternativa passa a ser apenas igual a r. Tá? Então, nunca vai dar r ao quadrado, como eu tinha dito. Né? Bom, o conjugado do Z3 é igual ao Z5. Né? Então, só lembrando aqui bem rapidinho, né? Quando eu tenho um Z igual a A mais BI, o Z conjugado é o A menos o BI. Ó. Então, o que é o conjugado? Ele troca o sinal da parte imaginária. Né? Então, se eu comparar o Z3, né? Quem é o Z3 aqui? Ó? Vamos escrever aqui. No 2 eu estou olhando aqui. Ó. O Z3 ele vai ser o menos R sobre 2, né? Fiz a distributiva, mais IR raiz de 3 sobre 2. Ó. E quem é o Z5? Ó? O Z5 vai ser o menos R sobre 2, menos o IR raiz de 3 sobre 2. Então veja que ele só trocou o sinal da parte imaginária. Né? Então, de fato, o Z3 é o conjugado do Z3 seria igual ao Z5. Então, essa é uma alternativa verdadeira. Ok? Z2 vezes Z3 é igual a Z4. Né? Z2 vezes Z3 igual a Z4. Será que isso é verdade? Né? Então, vamos pegar aqui o Z2. Né? Vamos analisar aqui. 3. O Z2, que é o R, que multiplica 1 meio mais o I raiz de 3 sobre 2, vezes o Z3. Quem é o Z3? É o R menos meio mais o I raiz de 3 sobre 2. Então, quando eu faço esse produto aqui, veja que R vezes R, né, vai ficar R ao quadrado. Ó. E aqui eu posso pensar no seguinte, ó, o I raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio vezes o I raiz de 3 sobre 2 menos 1 meio. Fala, professor, mas por que você inverteu aqui? Eu inverti só para que você enxergue que isso aqui é uma diferença entre quadrados. Ó. Então isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro, né? Então vai ficar o R ao quadrado que multiplica. Ó. Quadrado do primeiro vai ficar I ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4. Ó. Menos o quadrado do segundo, que é 1/4. Ok? Então, I ao quadrado nós sabemos que é menos 1. Então, isso vai ficar R ao quadrado vezes menos 3/4 menos 1/4. Só que aqui dentro eu vou ter um menos 4/4. Ó. Então, vai ficar R ao quadrado vezes o menos 1. E isso vai ser igual a menos o R ao quadrado. Tá? Menos R ao quadrado. Isso é igual ao Z4? Não, né? Nós vemos aqui que o Z4 é igual a menos R, ok? Então, a 3 é uma alternativa falsa. E a 4, né? A 4 parece ser um pouco trabalhosa, ele está me falando que o Z5 sobre Z6 é igual ao Z6 sobre o R. Bom, aqui, o que eu vou fazer? Veja que é a mesma coisa que eu pensar Z5 vezes R é igual a Z6 ao quadrado. Né? Mesma coisa que eu pensar nisso. Então, vamos escrever isso aqui, ó, 4. Né? Vamos só trocar aqui. Então, eu tenho 4. Está me falando que o Z5 vezes o R é igual a Z6. Deixa eu só arrumar aqui. Que é igual a Z6 ao quadrado. Então, quem é o Z5? Ó? O Z5, ele é o R menos meio menos I raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, R menos meio menos o I raiz de 3 sobre 2. Certo? Isso
vezes o R. Ó. Então veja que daqui eu vou tirar que é R ao quadrado, que multiplica menos meio, menos I raiz de 3 sobre 2. Ok? Este é o Z5 vezes R. E quem seria o Z6 ao quadrado? Bom, Z6 ao quadrado, vamos lá, quem é o Z6? Ó, é o R que multiplica 1 meio menos I raiz de 3 sobre 2. Então, Z6 ao quadrado, ele seria o R que multiplica 1 meio menos o I raiz de 3 sobre 2. Tudo isto ao quadrado. Só conferindo aqui, claro, né? Ó, 16 é esse cara mesmo. Bom, quando eu elimino esse colchetes aí, aqui vai ficar R ao quadrado, vezes, e aqui vai ficar 1 meio menos o I raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Veja que eu vou ter lá que o R ao quadrado vezes o quadrado do primeiro, 1/4. 2 vezes o primeiro dá 1, vezes o segundo dá menos I raiz de 3 sobre 2. Mais o quadrado do segundo. Ó. Quadrado de I é I ao quadrado. Quadrado de raiz de 3 é 3. Quadrado de 2 é 4. Ó. Ok? Então, isso vai ficar R ao quadrado vezes 1/4 menos I raiz de 3 sobre 2. Como nós sabemos que o I ao quadrado é igual a menos 1, então isso aqui vai ficar menos 3/4. Agora, eu tenho menos 3/4 mais 1/4. Ó. Então, R ao quadrado vezes menos 2/4 menos o I raiz de 3 sobre 2. Só que daqui, é claro, nós sabemos que o menos 2/4 vai ser o menos 1 meio menos o I raiz de 3 sobre 2. Bom, então lembre que isso aqui era o R vezes o Z5, né? Então, aqui nós temos o R vezes o Z5. E aqui nós temos o Z6 ao quadrado. Tá? Então, aqui é o Z6 ao quadrado. Bom, de fato, né? R vezes Z5 igual a Z6 ao quadrado. Ok? Bom, então, esta alternativa aqui é uma alternativa verdadeira. Né? Então, se gostou do vídeo aí, curte o vídeo, se inscreve lá no canal para acompanhar os conteúdos que eu venho trazendo para vocês aí. Ok? Um abraço e até a próxima.